Aleluia. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículos 11 ao 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora leia comigo os versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Continuamos lendo o capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Amém? Eu queria que nós lêssemos mais, mas eu vou me ater aqui. Nós leremos à medida que caminharmos nesta mensagem. Hoje nós chegamos à última mensagem de nossa série, o Apocalipse, a volta de Jesus e o fim dos tempos. Pretendo englobar nesta mensagem a volta de Jesus, o fim da grande tribulação, o milênio, o juízo final e a eternidade. Creio que temos aprendido muito sobre estes assuntos palpitantes. Muitas perguntas me foram feitas neste período, tanto individualmente como nas células, que mostra que este é um tema não só empolgante, mas que desperta curiosidade e o anseio pela vinda de Jesus. Hoje fizemos uma leitura bíblica um pouco extensa, ainda que não lemos tudo o que eu pretendia, mas necessária para entendermos a cronologia dos eventos finais da história humana. Normalmente, ao lermos a Bíblia em capítulos, como a maioria de nós faz, nós perdemos o fio da história e não percebemos a sequência cronológica dos eventos. Na semana passada, apresentamos diferentes posições sobre o milênio. Repito que todas as interpretações que mencionamos são esposadas por estudiosos evangélicos do assunto.
os quais creem que a Bíblia é a palavra de Deus, e nossa única regra de fé e prática. Porém, conforme vimos, a posição pré-milenista é a única que é coerente com a interpretação histórico-gramatical da Bíblia. Os amilenistas e pós-milenistas também interpretam a Bíblia, usando o método histórico-gramatical. Porém, quando se trata das profecias, eles as interpretam alegoricamente, o que é inconsistente. Comecemos a falar sobre os nossos tópicos desta noite. Primeiro, a volta de Jesus. Conforme já vimos anteriormente, a volta de Jesus será literal e física. Jesus voltará no mesmo corpo no qual ele havia morrido e com o qual ressuscitou e ascendeu ao céu. É o corpo glorificado, porém é o mesmo corpo. Segundo lugar, a volta de Jesus será visível. Jesus diz, e várias outras passagens o mostram também. Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jesus diz em Mateus 24,7, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E um pouco mais adiante, Mateus 24,30, Jesus diz, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Terceiro lugar, a volta de Cristo será gloriosa. Veja o que João diz nessa passagem que nós lemos aí em Apocalipse 19, 11 a 15. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, e para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A volta de Jesus será gloriosa. Como eu disse na semana passada, será o maior evento de todos os tempos. Meu lado italiano quer que eu vá rápido, mas a tradutora pede que eu vá mais devagar. Deixa eu tentar me segurar um pouco. A volta de Jesus será o maior evento de todos os tempos. Nada que aconteceu no mundo, nem o tricampeonato do Brasil na Copa de 70 do México se iguala à volta de Jesus. Nem a vitória do Corinthians se iguala à volta de Jesus. Nem a derrota do Palmeiras se compara com a volta de Jesus. Não há nada. Não há festa. Nunca houve um evento tão tremendo como será a volta de Jesus. João descreve aqui em palavras que nos fazem imaginar. A gente mal consegue imaginar, mas será o maior de todos os eventos. E Jesus disse que será visto em toda a terra, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Assim será a volta de Jesus. Amém? E o que acontecerá quando Jesus voltar? Em primeiro lugar, terá fim a grande tribulação. Continuando na leitura em Apocalipse 19 a 21, diz assim, e vi a besta. Lembre-se que a besta é o anticristo. Vi a besta, os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, contra Jesus e contra os que estão descendo com Jesus dos céus. O anticristo vai congregar os seus exércitos para combater contra Jesus. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. João diz que a besta, o anticristo, reunirá seus exércitos contra Cristo e o seu exército, que com ele desce dos céus. Os exércitos do anticristo serão derrotados por Cristo. E Cristo tomará o anticristo e seu braço direito, que é o falso profeta, e os lançará vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, também conhecido como o inferno eterno. Satanás, que é o inspirador do anticristo, será amarrado por 1000 anos no abismo e durante este período não poderá enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Entenda então o que está acontecendo. Durante 1000 anos, conforme nós dissemos semana passada, Satanás é preso no abismo, e ele não pode enganar as nações durante este período. Muitos creem que nesta ocasião da volta de Jesus se cumprirá também a profecia de Zacarias. Zacarias disse o seguinte: eu ajuntarei, Deus falando, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Lembre-se que foi lá que Jesus ascendeu ao céu, no Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. Está falando com o povo de Jerusalém. Porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Amém. Glória a Deus. Ainda nesta ocasião, segundo muitos intérpretes, se dará a conversão nacional de Israel, da qual fala o apóstolo Paulo em Romanos 11. Paulo escreve 3 capítulos no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 10 e versículo 11, que você poderá ler depois em casa, onde ele fala de Israel, como foi o povo escolhido por Deus, mas porque este povo se afastou de Deus, deu lugar para que houvesse a entrada dos gentios à salvação, para que os gentios tivessem acesso à salvação. Mas Paulo conclui no capítulo 11, dizendo que porventura foi o povo de Israel rejeitado. Não, no final, todo Israel será salvo. Então, muitos entendem que aqui se dá esta conversão. Os judeus reconhecerão Jesus como seu Messias quando ele voltar. O profeta Zacarias diz o seguinte: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, o que ele já tinha dito antes. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Muitos creem que aqui se cumpre esta promessa, esta profecia. Jesus volta, Jerusalém está sendo atacada pelos exércitos inimigos, e Jesus volta, desce do Monte das Oliveiras, e os judeus o reconhecem como aquele a quem eles traspassaram. Jesus foi traspassado pelos nossos pecados. Amém? E então, depois de voltar, Jesus inaugurará o milênio. Conforme vimos resumidamente na semana passada,
O milênio compreende o reino de Cristo na terra por 1000 anos. Daí o nome milênio. Uma palavra de origem latina. Junto com Cristo reinarão salvos todos aqueles que participaram da primeira ressurreição, sobre a qual nós lemos há pouco, Apocalipse capítulo 20, e que agora já possuem corpos glorificados. Ele diz assim, João, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, há a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, que recebe agora o corpo glorificado, que se assentarão sobre tronos e reinarão juntamente com Jesus. E mais adiante, versículo 6, João diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Do que é que João está falando? Primeira ressurreição, segunda morte. A primeira ressurreição é aquela de todos os que morreram em Cristo. Serão ressuscitados com corpos glorificados e que reinarão com ele durante o milênio. Haverá uma segunda ressurreição, nós vamos falar sobre isso mais tarde, dos outros mortos que não são salvos para o juízo final. Porém, ele fala aqui também de segunda morte. Do que é que ele está dizendo? Segunda morte, na Bíblia, é a morte espiritual. É a morte eterna. As pessoas que não conhecem a Jesus, ou que negam Jesus, elas morrerão eternamente. Não é que elas vão morrer fisicamente, mas elas perecerão no inverno, sobre isso nós vamos falar daqui a pouco, eternamente. A isso a Bíblia chama de segunda morte. Alguém disse assim, todo aquele que nasce uma vez, morrerá 2 vezes. Todo aquele que nasce 2 vezes, morrerá somente uma vez. O que quer dizer isso? Se você nasceu fisicamente, você nunca conheceu a Jesus, você morrerá fisicamente, mas você também morrerá eternamente. Você sofrerá o dano da segunda morte, que é o eterno inferno, a eterna separação de Deus. Pode imaginar isso? Passar toda a eternidade longe de Deus? Mas aqueles que nasceram 2 vezes, ou seja, nasceram fisicamente, depois receberam Jesus como seu Senhor, e portanto nasceram de novo, como diz a Bíblia, expressão do próprio Jesus, estes não experimentarão a segunda morte. Estes não experimentarão o inferno, mas irão para o céu, onde viverão eternamente com Cristo. Você pode dizer amém a isto? Durante o milênio, vão se cumprir aquelas profecias do Antigo Testamento, que estão relacionadas com o tempo do futuro, mas que ainda não é a eternidade. Há muitas profecias do Antigo Testamento que falam de um tempo glorioso que virá antes da eternidade. O estudioso nota que há passagens do Antigo Testamento que parece não caber nem na presente era, a que estamos vivendo, a era da igreja, nem no estado eterno, na eternidade. São passagens que falam de um futuro glorioso na terra, mas que ainda não é a eternidade, pois será um tempo muito mais glorioso do que a presente era da igreja, na qual nós estamos vivendo, mas no qual nem tudo é perfeito, pois ainda haverá na terra pecado, rebelião e morte. O profeta Isaías diz que virá um tempo do futuro, quando em Jerusalém não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Quando os profetas olhavam para o futuro, quando eles profetizavam, eles não conseguiam ver todos os detalhes, e às vezes nas suas profecias eles mesclam coisas concernentes, por exemplo, a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Nós, que olhamos retroativamente, e sob o prisma do Novo Testamento, podemos discernir que, na verdade, em determinada passagem, o profeta está falando da primeira vinda de Jesus, quando ele veio para morrer pelos nossos pecados, e em outra passagem ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus, quando ele virá para reinar. A mesma coisa acontece com o reino do Messias, o reino de Cristo. Às vezes eles olham e veem o reino terreno do Messias, o milênio aqui na terra, e às vezes eles olham e veem o reino eterno. Mas há coisas, como você vai ver aqui, que não se encaixam na eternidade. Aqui em Isaías ele diz que haverá um tempo quando não haverá mais criança de poucos dias. Nenhum bebê recém-nascido morrerá.
Brasil está na maior luta agora para diminuir a mortalidade infantil. Isaías diz que chegará um dia que os bebês não morrerão. Não haverá criança de poucos dias. E ele diz que não haverá velho que não cumpra os seus dias. Mas ele diz mais, ele diz assim, aquele que morrer de 100 anos, morrerá jovem. Que coisa tremenda. Eu me lembro, quando eu era mais novo, não faz muito tempo, eu trabalhava no banco e nós tínhamos que, entre outras coisas, vender seguro de vida. E a expectativa de vida do brasileiro era 55 anos de idade. Depois aumentou um pouco para 61 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está bem maior. Para as mulheres, se não me engano, é 65 anos. Para os homens é 60 e algo. Mas muita gente está passando desta idade. Meu pai tem 88 anos de idade. Eu tenho uma tia que tem 94 anos de idade. Mas a Bíblia me diz que vai haver um tempo quando meu pai e minha tia, comparativamente, seriam crianças, seriam jovens, porque aquele que morrer de 100 anos ainda morrerá jovem. Haverá morte, porém as pessoas viverão muito mais neste período de que fala o profeta Isaías. E nós sabemos que ele não fala da eternidade, porque na eternidade, se você é salvo, você não morrerá. E ele diz também que haverá pecadores, porque ele diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Um período, então, que também haverá pecado. Não como agora, mas haverá pecado. Em outro lugar, Isaías também aponta para um período de paz, sob o reino do Messias, na terra. E ele fala que haverá profundas alterações na natureza. Ele diz assim, olha, o lobo habitará com o cordeiro. Você pode imaginar isso? E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Não sei se alguns de vocês viram o vídeo que eu distribuí essa semana, né? Alguém passeando, de repente aparece um leão da montanha. O que você faz? Mas aqui ele diz que haverá um tempo em que os animais, que hoje são adversários entre si, vão se deitar juntos. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino, uma criança pequena, os guiará. Você deixaria seu filho pequeno se aproximar de um leão? Ele diz também, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Ele está dizendo o seguinte, a criança brincará com a serpente, e meterá a mão na cova da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa tremenda. E logo em seguida, Isaías diz que naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhes será aborada. Ou seja, haverá um tempo em que as nações buscarão o Deus de Israel. Naquele dia, diz Isaías, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar, indicando um período do futuro. Outros profetas também falaram sobre este tempo glorioso. E eles deixam claro que é um tempo de glória, é uma idade áurea na história da humanidade, mas ainda não é a eternidade. No Salmo 72, o Salmo messiânico, o autor afirma que o Senhor, que aqui é tipificado pelo rei de Israel, dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. O salmista fala também, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Preste atenção. Será um reino de retidão e justiça, conforme diz Isaías. Será um reino tremendo de paz, de prosperidade, porém, não será perfeito. Ainda haverá o necessitado que clama.
Ainda haverá o aflito, ainda haverá o que não tem quem o ajude, ainda haverá engano, haverá violência. É o que diz a palavra. Portanto, este salmo se refere a um período ainda no futuro, mas não é a eternidade. Nós podemos concluir que, com um autor que diz que tudo isso fala de um período muito diferente da era atual, mas inferior ao estado eterno, em que já não haverá pecado nem sofrimento. É um período do final, de fechamento da história da humanidade, em que Jesus vem para reinar na terra. O apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição, ele diz que cada um receberá um corpo, segundo a sua ordem. Ele diz assim, olha, mas por sua ordem, falando da ressurreição, Cristo, as primícias, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Depois, os que são de Cristo, na sua vida, quando ele voltar. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paulo está falando deste período em que Jesus reinará, mas ainda não é o fim, diz Paulo, porque haverá inimigos que ainda serão conquistados neste período, e o último deles a ser aniquilado é a morte, porque conforme Isaías falou, haverá morte, haverá pessoas que viverão longamente, porém ainda haverá morte, haverá pessoas também que morrerão neste período. E ele diz que o reino só se encerra quando Jesus aniquilar a morte e entregar o reino ao Pai, ou seja, no final do milênio Jesus fará isto. Paulo indica que haverá uma sequência cronológica nos eventos do fim dos tempos. Ele usa duas palavras gregas que significam após ou depois, mostrando que uma coisa acontece depois da outra. Primeiro Jesus ressuscita, depois Jesus volta, depois os santos ressuscitam, depois Jesus assume o reino e o entrega no final ao Pai. Aí virá o fim. Ele também nos mostra no livro do Apocalipse que Cristo regerá as nações com cetro de ferro. Não faz sentido Cristo reinar com cetro de ferro na eternidade, porque só estarão os salvos lá. Só pessoas que amam e adoram a Jesus estarão com ele na eternidade. E também a Bíblia diz aqui em Apocalipse que ele dará autoridade aos que lhe forem fiéis, aos salvos, para também regerem as nações com cetro de ferro. Nós, os salvos, vamos reinar juntamente com Cristo. Amém? Hoje nós cantamos que o Senhor é rei de todas as nações, mas a Bíblia diz que nós reinaremos junto com ele sobre as nações. Você pode ver isso em Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 12, há várias passagens. Não é? Evidentemente, esta regência, este reino dos salvos, não cabe na presente era, nós não estamos reinando. E também não cabe na eternidade, porque na eternidade as nações não vão entrar, só os salvos. Só os salvos estarão com Cristo na eternidade. Então, Cristo e seus santos reinarão com cetro de ferro sobre as nações no milênio. E, novamente, nós podemos concluir, como diz alguém, que isto é coerente com o restante do Novo Testamento, onde nós lemos com frequência que os crentes reinarão com Cristo e receberão autoridade para reinar sobre a terra. Bem, alguns premilenistas também creem que no milênio serão cumpridas as promessas incondicionais de Deus. Há dois tipos de promessas de Deus na Bíblia. Há promessas que são condicionais, onde Deus diz assim, se você fizer isto, eu farei aquilo. Se você for fiel, se você me obedecer, se você me seguir, se você isso, se você aquilo, eu farei isto, farei aquilo e farei aquilo outro. São promessas condicionais. Porém, há promessas de Deus que são incondicionais, em que Ele não exige absolutamente nada. Então, alguns estudiosos pensam que neste período do milênio se cumprirão estas promessas incondicionais, feitas por Deus aos santos do Antigo Testamento e que ainda não foram cumpridas, como também algumas outras promessas divinas. Vou lhe dar alguns exemplos. Primeiro, a promessa incondicional de terra feita a Abraão e seus descendentes, em Gênesis 12, 14 e 15, e repetida em Gênesis 15, 18. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te darei a terra. Promessa incondicional.
Ele falou, se você for fiel, se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, eu te darei a terra. E novamente, lá em Gênesis 15, 18, Deus fala, eu te darei a terra, desde o rio do Egito até o rio do Eufrates. Você está vendo essa guerra hoje? Viu aí os Estados Unidos bombardearam essa semana, junto com os ingleses e os franceses, a Síria. A Síria está incluída nas promessas a Abraão. Deus prometeu que daria desde o rio do Egito, alguns pensam que é o rio Nilo, alguns pensam que é um outro riozinho que tem lá, até o rio Eufrates, até o Iraque. Deus prometeu sem condição. Ele falou, Abraão, você tem que fazer isso, ou seus descendentes têm que fazer aquilo, para que a terra seja de vocês. É uma promessa que Deus deu. E numa das ocasiões em que Deus prometeu dar a terra, Abraão estava dormindo. Ele estava inconsciente. Então Deus não exigiu nada em troca. Muitos creem, então, que nesse período Deus vai cumprir. Israel receberá a terra que foi destinada a ele, através da promessa de Deus. Outra aliança davídica, incondicional, de que um descendente de Davi iria reinar para sempre. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Seguintes, Deus fala a Davi, Davi, eu vou dar um trono a você que vai ser um trono eterno. Um dos seus descendentes vai reinar eternamente. O seu filho terá que ser fiel, mas a este descendente eu darei um trono. É uma promessa incondicional. Não há nenhuma condição a ser cumprida para que isto se realize. Terceiro, uma era messiânica no futuro, a qual nós acabamos de ver que ainda não é eternidade. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 65 e muitas outras passagens falam desta era messiânica. Também a promessa de Jesus, de que ele e seus apóstolos se assentarão em tronos e reinarão sobre as 12 tribos de Israel. Quando Jesus estava pregando, em certa ocasião, talvez você se lembre deste caso, em que o rapaz se aproxima dele e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para dar vida eterna? Jesus disse para ele, olha, você vai e obedece aos mandamentos. Mas eu já obedeço todos os mandamentos. Jesus falou, então você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue. Ele falou, bom, aí não dá. Isso mostra que guardar mandamentos não salva, que salva o relacionamento pessoal com Jesus, amém? Você vai, você vende tudo que você tem, depois você vem, segue, você terá um tesouro nos céus, disse Jesus. Bom, aí Pedro ficou assim, né? Né, Pedro? Pedro ficou assim, poxa, e nós? Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. O que nós vamos receber em troca? O homem está sempre pensando com a vantagem, né? Jesus podia ter falado para ele, deixa de ser sem vergonha, rapaz, vai fazer o seu trabalho. Mas Jesus foi bom, Jesus falou para ele assim, olha, Pedro, na verdade, quando eu voltar na regeneração de todas as coisas, eu me assentarei em trono, e vocês, os 12 apóstolos, se assentarão em 12 tronos, e vocês julgarão ou reinarão sobre as 12 tribos de Israel. Promessa de Jesus para os seus apóstolos, que eles vão reinar com Jesus sobre as 12 tribos de Israel. E finalmente a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos sobre quando será restaurado o reino de Israel. Em Atos capítulo 1, versículos 5 a 7, a Bíblia diz que depois da sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, creio que você se lembra, e no final Jesus sobe aos céus. Mas um pouco antes de Jesus subir aos céus, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam para ele assim, olha, Senhor, será este o tempo em que tu restaures o reino a Israel? Porque havia promessa da restauração, conforme nós vimos. Havia promessa de que o descendente de Davi se assentaria sobre o trono de Israel e reinaria. Se isso não fosse acontecer, era o momento de dizer para eles. Jesus teria dito a eles, olha, esqueçam tudo isso, não vai acontecer, isso aí é apenas alegórico. Jesus falou, não. Vocês não se preocupem com isso, é a resposta de Jesus. Porque não convém saber a vocês o tempo e as estações que o Pai determinou segundo o seu próprio propósito. Então Jesus indica que sim, haverá uma restauração, só que não sabemos quando será o tempo, que está relacionado com a sua volta, porque não sabemos o dia, nem a hora da sua volta. Por falar em volta e hora de Jesus, tem um camarada anunciando aí que Jesus volta agora dia 23 de abril. Você está preparado? Ele está dizendo que o arrebatamento será dia 23 de abril. Já notou, César, que sempre o arrebatamento é abril, maio, setembro, outubro? Como essa turma gosta desses meses, né? 23 de abril. Está preparado, pastor César? Mas um falso profeta vai quebrar a cara de novo. Jesus é claro, o dia e a hora, ninguém sabe, senão o Pai que está dos céus. Bem, então Cristo volta, Ele cumpre todas estas promessas, Ele estabelece o reino. E a pergunta agora é, como alguém me fez outro dia, quem são as nações sobre quem
Cristo e os salvos reinarão no milênio. Sobre quem nós vamos reinar? Juntamente com Jesus. Quem são estas nações? Estas nações serão compostas daqueles que sobreviverem à grande tribulação. Estes entrarão no milênio e serão governados por Cristo e pelos salvos. Durante o milênio eles terão filhos. Nós, os salvos, já não, porque já estamos em corpo glorificado. Mas estas pessoas, durante o milênio, terão filhos. E alguns deles se converterão, outros não. Eles apenas manterão uma lealdade externa. Uma lealdade aparente a Cristo, porém seus corações estarão longe. Eles se submeterão ao governo de Cristo, porque não terão opção. Cristo estará reinando pessoalmente, juntamente com os salvos. Então as pessoas se sujeitarão, em aparência, se sujeitarão externamente, porém seus corações, de muitos, não todos, estarão longe de Deus. Agora, pode se perguntar, como será possível esses sobreviventes, que são mortais e pecadores, como será possível que eles convivam com os salvos, que já terão corpos glorificados e serão imortais? Gente, Jesus jamais pecou, você concorda? Diga bem. Bom, metade da igreja concorda. O resto da igreja precisa saber, Jesus nunca pecou, amém? Jesus nunca pecou. E, no entanto, ele viveu cerca de 33 anos com pecadores. Então é possível que alguém que nunca pecará, os salvos, já no corpo glorificado, conviva com pessoas que são pecadoras. Mas alguém fala, não, mas os salvos já estarão no corpo glorificado. Como é que é possível pessoas estarem no corpo glorificado enquanto outros ainda estão no seu corpo mortal? De novo, voltemos em Jesus. Depois da ressurreição, Jesus viveu 40 dias do seu corpo glorificado sobre a terra, entre pecadores. Isso não impede que uns e outros convivam. Bem, passa-se o milênio, Jesus reina sobre a terra, nós os salvos juntamente com ele. Chega o final do milênio, o que acontece? No final do milênio, Satanás será solto da sua prisão e liderará as nações numa revolta contra Cristo. Diz aí Apocalipse 20, se você está seguindo, versículos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Satanás é solto no final do milênio. Ele arrebanha essas nações que tinham uma sujeição apenas exterior a Cristo. Ele as engana, ele as seduz e as leva a uma revolta contra Cristo e contra os salvos, que fala que ele vai contra o arraial dos santos e contra a cidade amada, que é a Nova Jerusalém. Então, muitos entre as nações que haviam prestado a Cristo uma lealdade apenas de lábios, se unirão a Satanás em sua revolta contra Cristo e os salvos. Não será muito diferente de hoje, né, gente? Acontece que estes serão derrotados e Satanás será lançado no lago de fogo, onde, se você deve se lembrar, já estão o anticristo e o falso profeta. Diz assim Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os lançava, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Logo em seguida será realizado o juízo final. Estive lá em Roma, Vaticano, e ali entrei na Capela Sistina. Alguém mais já esteve lá? Esteve lá, César, Marta. Quem mais? Você também. Olha aí, várias pessoas já estiveram lá. É realmente impressionante, não é? Miguel Ângelo, não é por coincidência que ele tem meu nome, né? Oh, Jesus, fazer o quê, né? Ele conseguiu pintar praticamente toda a Bíblia. Nós normalmente lembramos mais da Capela Sistina por causa daquelas 2 mãos. Lembra daquele quadro? Dos dedos, assim, quase se tocando, de Deus e de Adão, que é o momento da criação. Mas, na verdade, ele conseguiu pintar praticamente toda a Bíblia e termina com o juízo final. Vários pintores têm tentado representar o que é o juízo final. Só que nas pinturas ele é muito bonito. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha como será o juízo final. Apocalipse 20, versículos 11 a 13. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele.
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Nós já mencionamos este livro quando falamos do anticristo, lembra? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Abrir-se-á então este livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o além, algumas traduções dizem inferno, no grego é Hades. A morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Conforme nós dissemos na semana passada, nossa mensagem anterior, alguns creem que os salvos passarão pelo tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, enquanto outros creem que será durante o mesmo juízo final. Não importa a ordem. Fato é que, preste atenção nisso, os salvos não serão julgados para saber se serão salvos ou não. Eles já estão salvos. Esse juízo não é para saber se você vai ser salvo. Quem é salvo já está salvo. Seu julgamento, o julgamento salvo, será para atribuição de galardões ou recompensas, segundo o uso que tiverem feito do seu corpo. Como você tem usado o seu corpo? Para glorificar a Deus? Segundo o uso que tiverem feito os seus talentos. Você tem usado os talentos que Deus lhe deu? Val, lembra daquela mensagem que você me mandou? Os talentos? Segundo o uso que tiverem feito do seu tempo. Como você tem usado o seu tempo? Você tem usado o seu tempo para servir a Deus? Você não tem tempo para ler a Bíblia? Você não tem tempo para orar? Você não tem tempo para participar dos cultos? Alguma coisa errada. Como você tem usado o seu tempo? E também, segundo o uso que tiverem feito os seus recursos. Como você tem usado os seus recursos? Você tem glorificado a Deus no uso do seu dinheiro? Você tem glorificado a Deus contribuindo para a obra de Deus? Contribuindo para o sustento de missionários? Contribuindo para sustentar famílias necessitadas? E para a expansão do Evangelho em todo o mundo? De qualquer maneira, este julgamento não será para a salvação, para saber se somos ou não salvos, porque se somos salvos, somos salvos. Você pode dizer amém a isto? Será um juízo para nós, os salvos, para atribuição de galardões. Por outro lado, os não salvos serão julgados, não para saber se podem ser salvos ou não, porque já estão perdidos. Eles serão julgados apenas para receber a sentença pelos seus pecados e sua rejeição de Cristo. Seu destino já está selado, já está definido e será pronunciado no juízo final. Veja aí, Apocalipse 20, 14 e 15, diz assim, olha, e a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra-se que nós falamos sobre a segunda morte? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você não é salvo, você não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus, e você será lançado no lago de fogo, o inferno eterno. Os ímpios irão perecer no lago de fogo. Irão perecer no inferno eterno, junto com o anticristo. E quando eu digo perecer, não é que vão ser destruídos, eles vão continuar existindo. Eles vão ressuscitar, lembra da segunda ressurreição, vão receber corpos, não glorificados, mas corpos indestrutíveis, e em corpo, alma e espírito serão lançados no lago de fogo. Junto com o anticristo, o falso profeta e Satanás, que já estarão lá para sempre. Não tem mais reversão. Jesus disse que estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Terminado o juízo final, o que acontece? Terminado o juízo final,
os salvos entrarão na eternidade com Cristo. Aleluia! Haverá uma nova terra e um novo céu, onde iremos morar para sempre com Cristo. Aleluia! Diz aí Apocalipse 21, 1 a 3. Se você tem sua Bíblia, leia. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tenta imaginar isso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é o lugar da habitação de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quantos de vocês anseiam um dia morar nesta cidade? Aleluia! Glória a Deus. Olha aí no versículo 4, diz assim: Deus habitará com seu povo para sempre, e enxugará toda lágrima dos olhos deles. Você está chorando? Não vai chorar mais. Não haverá mais morte. Quantas pessoas você conhece que já partiram? Não haverá mais morte. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e nós vamos estar com eles por toda a eternidade. Tem gente hoje que está triste aqui nesta congregação. Mas naquele dia, nós vamos nos encontrar, nos reencontrar com aqueles queridos nossos que foram à frente. Foram adiante de nós. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que glória! Vamos viver num mundo perfeito, num mundo onde não veremos mais enterros, onde não haverá mais surpresas, só boas, onde não haverá mais choque, onde não haverá mais pranto. Quantos de nós estamos chorando? Onde nós estamos sofrendo, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, querida. Ele enxugará todas as lágrimas. Que coisa tremenda. Toda dor desaparecerá. Toda enfermidade, todo mal. Olha aí no versículos 3 a 5, ele diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Os seus servos o servirão. Isso é bom, mas a melhor parte vem agora. Contemplarão a sua face. Aleluia! Tem um hino antigo que diz assim, mais ou menos com essas palavras, me ajuda aí, né? Como eu queria ver o rosto de Cristo. Naquele dia você vai contemplar a face de Cristo. Você vai olhar para Ele. Eu tenho um amigo que diz que quando ele olhar, ele vai até babar. Vai ser algo tremendo, eu acho que eu vou cair de joelhos. Tem aquele hino que a gente cantou semana passada, Can Only Imagine. Eu não sei se eu vou chorar, se eu vou rir, se eu vou cantar, se eu vou dançar, ou se eu simplesmente vou ficar tão estupefato, irmão Jorge, que eu não sei nem o que fazer. O fato é que eu vou ver o meu Salvador. Aleluia! Contemplarão a sua face, e na sua fronte, na sua testa, estará o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos, ou seja, para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, eu li o livro, o final é bom. Aleluia! Eu li o livro e o final é bom. A esperança do crente se realizará. E teremos toda a eternidade para amar e adorar a Deus. Aleluia! Espera que eu tenho que terminar. A coisa é boa demais. A coisa é boa demais. Apocalipse termina com um convite. Versículo 17, capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem:
vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Nessas semanas nós temos enfatizado duas coisas. Primeira, o Senhor vem. Maranata. Aleluia. Você pode dizer Maranata? Vem, Senhor. E segunda, você precisa estar preparado. Essa tem sido a nossa ênfase nestas últimas semanas. O Apocalipse termina com estas mesmas ênfases. Diz que o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem, vem para Jesus, vem Jesus. O Espírito e a igreja desejam ardentemente a volta imediata do Senhor. E o Espírito e a noiva insistem na salvação dos perdidos, insistindo com eles que também venham, e dizendo, venham depressa, e bebam da água da vida, pois o fim está próximo, perto está o Senhor. Nesta noite, se você já é salvo, possa ser esta a sua oração, vem, Senhor Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação, porém, se você não tem certeza da sua salvação, peça ao Senhor Jesus para perdoar seus pecados. E convide o Senhor Jesus para entrar em sua vida e ser o seu Salvador. Incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós lemos o final e o final é glorioso, Senhor. É vitória para o teu povo. Senhor, nós queremos e desejamos, ansiamos pela tua volta. E por aquele dia, quando nós entraremos na eternidade contigo e te contemplaremos a tua face para todo sempre. E nos alegraremos infinitamente, e te amaremos e te adoraremos, para sempre, 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 pelos séculos dos séculos dos séculos. Ó Senhor, nossa oração nesta noite é, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Salvador. Porém, Senhor, talvez haja pessoas aqui que ainda não te receberam como seu único Senhor, como seu único Salvador. Eu oro para que o Espírito Santo agora te convença do seu pecado. E se este é o seu caso, repita comigo esta oração e diga aí, no seu coração, diga, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, ou pecadora, mas eu creio que tu morreste por mim, pelos meus pecados, na cruz. E te peço, Senhor, que me perdoes os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, e sê o meu Senhor, e o meu Salvador, e reina na minha vida a partir de hoje. E me ajuda a te ser fiel, a te seguir, a te servir, na expectativa da tua volta, até aquele dia, quando eu também reinarei contigo, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém. Deus nos abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.